Cumprimentamos a todos neste momento que estamos iniciando mais uma transmissão nas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Em momentos de pandemia, ainda à distância, ainda sem público, estamos chegando até vocês com aquilo que nós podemos nos doar e doar a oração, doar a paz no coração de cada um de nós. Uma pequena prece para nós abrirmos o trabalho de hoje. Que o Divino Mestre Jesus possa estar conosco nesta hora, elevando o nosso coração até Ele, rogando a sua paz, rogando o seu amor para conosco e para toda a humanidade. E que assim seja. Hoje vamos trabalhar uma palestra que fala sobre depressão. Talvez o grande mal do século e que vem abalando muitos corações. Vem trazendo muitos suicídios às pessoas. A cada 40 segundos, segundo a estatística da OMS, uma pessoa se suicida. É uma coisa incrível, né? É uma coisa incrível isso aqui. Temos que mudar isso. Temos que trabalhar para essa grande mudança. O mal, fala aí do século, mas é o mal do milênio, né? Pode-se afirmar que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo orgânico e resulta do problema do quimismo neuronal, com a falta de alguns dos neuropeptídeos ou neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Desde o transtorno depressivo infantil ao juvenil, ao adulto e ao senil, manifesta-se também nas fases pré-parto, pós-parto, como também psicoafetiva, sazonal, bipolar, unipolar, com as alternâncias de humor, não poucas vezes avançando para transtornos psicóticos, mais graves, com aflitivas alucinações. Aprofundando-se, porém, a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental na área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Sempre é o espírito. O corpo é só uma matéria que carrega. O espírito sempre é o espírito. É de outras encarnações que nós trazemos toda essa carga emotiva, né? Que nos faz trabalhar dessa forma. A depressão, portanto, é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. O tratamento é espiritual. As pessoas não podem abandonar o espiritual. E as pessoas se apegam tão somente no material e esquecem da importância de tratar o espírito, tratar a própria alma. A alma está doente. É preciso tratar essa alma. Não podemos esquecer disso. Se sente culpada de alguma coisa e carrega esse peso, às vezes inconsciente, a pessoa não se apercebe disso. É inconsciente. Essa semana tivemos mais de um caso de suicídio. Mais de um. Gente jovem, muito jovem. Outros mais velhos, mas as pessoas de repente aparecem, só aparece a notícia que cometeu o suicídio. Pode-se afirmar que na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual, ou após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos,
torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que sempre está atrás da nossa própria alma, que está encarnada, o nosso próprio espírito encarnado, tem os espíritos desencarnados que têm essa ligação direta, que foram suicidas em outras encarnações, foram parceiros e que querem que a pessoa continue fazendo o suicídio se tornar sequência. Então, sempre tem, se nós abrirmos esse campo, abrirmos a mentalização, baixarmos a nossa sintonia, com certeza as almas desencarnadas, os espíritos desencarnados virão com certeza encostar-se. Como nós costumamos falar por aí, o encosto chega, né? Quem poderá contrair a depressão? Pessoas de todas e quaisquer condições, ricos e pobres, sim, não importa que seja. Todas, em qualquer condição. Qual a duração? Semanas, meses, anos, depende do quê? Da personalidade, dos fatores da vida atual. Pode perdurar por toda a encarnação e acompanhar o espírito desencarnado ainda. Tudo isso pode acontecer. Pode ser semanas, meses ou anos, ou toda a vida. E ainda acompanhar depois. Porque nós somos eternos, todo mundo sabe disso. Depois que Deus nos criou, há milhares de anos, nós nos tornamos seres também eternos. Imortais. O nosso espírito é o ser que está falando aqui, o Antônio que está falando aqui, vocês que estão me escutando aí, somos seres imortais. O ser que pensa, que fala, é imortal. Somente se perde o corpo físico. Esse vai, de qualquer forma, vamos perdê-lo, mas não podemos perdê-lo pelo suicídio. Não podemos perdê-lo pela morte desta forma, de tirar a sua própria existência. Causa da depressão. O próprio depressivo. A depressão tem a sua matriz no espírito. Vamos entender isso, não é no corpo. A condição íntima do espírito é que o determinará ou não a depressão. Quer dizer, está dentro de nós. Nós temos que trabalhar o nosso eu interior. Botar para fora essa mágoa, essa culpa, que muitas vezes está latente, está dormindo, e que a gente não percebe, mas nós sentimos uma culpa por alguma coisa. E se tirar isso fora, botar para fora. Por que tantos depressivos na Terra? Por que tanto suicídio, por exemplo? A maioria acalenta ideias negativas, pessimismos, malestares. O resultado disso enfraquecem as resistências morais, debilitam os valores espirituais, desarticulam o equilíbrio mental. Da alma procedem as realidades ou as realizações edificantes e os processos degenerativos que se exteriorizam no corpo. É da alma que vem tudo. É do nosso interior, que vem ou numa doença grave, que é a própria depressão, que é uma doença gravíssima. É muitas vezes pior que o câncer, de tão grave que ela é, e a pessoa não é brincadeira numa depressão. É doença, não é brincadeira. Temos que lutar contra isso. Ninguém está dizendo que isso é uma brincadeirinha, ele sai fora. Não, é luta diária. É como o vício da bebida, do cigarro, que o cara não consegue parar. É diariamente, é cada minuto, é cada hora, cada dia. Ele lutar contra isso. Esse é o grande detalhe. Não é as coisas tão simples assim, eu quero. O querer é importante, mas ele precisa de ajuda, ele tem que buscar ajuda espiritual, e batalhar e seguir nesta ajuda. A imaturidade espiritual, a maioria da humanidade terrena é imatura, espiritualmente falando. Vive para as necessidades orgânicas e materiais, a grande maioria. Desatenta aos aspectos espirituais da vida, sem valores morais e espirituais para o enfrentamento das vicissitudes. A maioria da Terra está assim, está aqui mostrando. A pessoa imatura torna-se egoísta, exigente, ingrata e rebelde. Tudo isso é porque ela é egoísta.
Tudo isso faz com que a humanidade sofra o que está sofrendo agora. Imaturidade espiritual. A pessoa imatura espiritualmente vive dominada pela instabilidade emocional. Júbilo e tristeza, confiança e suspeita, amor e animosidade conduzirão a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor. E aí vem a depressão. Por isso que eu disse, é uma doença grave. Tudo isso. Gravíssima doença. Comportamento materialista, não crê na vida espiritual. Consequências, dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Os bens da terra são os mais preciosos. Movimenta todos os recursos para consegui-los. A perda do menor deles causa imenso pesar. Porque ele não crê na vida espiritual, ele só crê na matéria. Ele só crê na matéria. Postura diante das vicissitudes. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça, orgulho ou vaidade feridos. O que causa? Verdadeira tortura que inflige a si mesmo. Ele tem uma decepção qualquer, uma ambição que ele queria e não conseguiu, o carro que ele queria e não conseguiu, a casa, uma injustiça que ele se acha injustiçado, por exemplo. O Haroldo Dutra diz nas palestras dele que há injustiça, sim, mas que na terra não tem injustiçados. Pensemos nisso. Orgulho ou vaidades feridos. Isso, porque o egoísmo traz isso também. Nos ferem, qualquer pessoa que nos olha de olhos tortuosos, uma ofensa, uma colocação na internet, nas redes sociais que nos ofende, orgulho ou vaidade feridos. Verdadeira tortura que a pessoa se auto-inflige. Ela se auto-machuca, ela fica segurando aquilo para ela mesma e não sabe devolver, não para a pessoa que mandou, devolver para Jesus. Essa que tem que ser, porque nós somos eco, tudo que vai e volta. Ai daquele que cometeu a injustiça contra nós. Ai daquele que cometeu disse uma bobagem para nós, nos ofendeu. Porque tudo volta para nós. Por que se arraiga a depressão? Mendacidade. Costume arraigado no inconsciente humano em decorrência dos hábitos doentios do passado. Ela também resulta dos processos insalubres da educação doméstica, especialmente das famílias com desajustes de várias formas. As nossas famílias estão muito deturpadas, né? A família ficou meio assim. As próprias novelas nos trazem tanta coisa contra a família, né? Deturpam o ambiente familiar. A família precisa ser bem constituída, mas principalmente a sua constituição maior é o amor. Essa grande virtude que é o amor. Essa é a grande constituição que precisa a família. Essa virtude que tem que ter a família, o amor lá dentro o lar precisa ser lar e não casa de passagem. A família, pois, é o laboratório onde se forjam os valores morais edificantes, mediante as contribuições valiosas do amor, da disciplina, corrigindo-se condutas enfermiças e trabalhando-se valores espirituais que devem predominar em a natureza de cada um dos seus membros. Com mendacidade, mentira, falsidade, vive-se em consequência numa sociedade que se deslumbra com o fausto, a ilusão como fenômenos perfeitamente naturais, mas felizmente insustentáveis e decepcionantes. Alguns quadros de depressão psicológica têm início na ausência do auto-amor no paciente, que, se não amando, considera-se indigno de ser também amado, porque reconhece a abjeção interior em que se encontra. Ele não se gosta. Ele não gosta de si próprio. Então fica difícil, realmente. Ele precisa realmente se gostar. Se gostar para poder gostar dos outros também. Se auto-amar. O sentimento de perda é algo importante. É uma das causas mais frequentes da depressão. Tipos de perda, por exemplo, morte de uma pessoa querida. A perda da saúde, a perda de objetos, a perda de status social, dos filhos que partem, do emprego, da juventude, o divórcio, né?
e tantos outros perdas, que aquele sentimento que perdemos e agora estamos num vazio total. Nós temos a nós próprios. Nós somos seres completos, não somos metade. Não somos metade, nós viemos sozinhos, voltamos sozinhos, voltamos para cá de novo sozinhos e voltamos para lá de novo sozinhos. Não somos metade de ninguém. Eu sempre digo aqui que ninguém é dono de ninguém. Cada um é dono de si próprio. Então ninguém perde ninguém. Perdi a minha metade, ninguém perde metade, porque nós somos inteiros. Somos completos, seres completos. A depressão pelo sentimento de perda decorre exatamente do apego que a pessoa tem. Ela se apega naquilo, não, aquilo é meu. O que nós temos nosso é o nosso próprio ser. E ele pertence a Deus. Porque Ele nos criou, Ele é o nosso Pai. O rancor, essa aversão profunda, consciente ou não, que alguém experimenta contra outrem, é filha espúria do orgulho, esse dileto companheiro do egoísmo que não admite ser desconsiderado ou sequer enfrentado nas mesmas condições. O rancor é enfermidade moral que assinala muitos seres humanos. O orgulho humano é mácula que desmerece a beleza do diamante espiritual que se é. Se alguém te inspira esse sentimento, rancor, aversão, evita aprofundar as causas desconhecidas. Não ajuda mais ainda. Calma, Cicero. Começa a emitir pensamentos, né? Sendo o resultado de algum acontecimento atual que te amargura, não acumule o tóxico do ódio nas tuas delicadas engrenagens mentais. Tu não gosta de uma pessoa? Tu não gosta dela? Tu está emitindo essa energia para ela. Ela sente isso. E tu quer que ela goste de ti, tu não gosta dela? Tu tem essa aversão naturalmente, então tu precisa mudar. É nós que temos que mudar para que a outra pessoa consiga olhar para nós de forma diferente. É a nora que não gosta da sogra. Um exemplo hipotético. A minha sogra, porque ela me incomoda, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Mas tu já olhou para a tua sogra de forma diferente? Que é a mulher que te deu o ser que tu amas, por exemplo, já olhou para ela assim, que ela é uma pessoa que quer o bem do filho que ela tem, ou vice-versa, vamos dizer assim. Já olhaste assim dessa forma? Muda o teu pensamento em relação à pessoa que tu tem aversão, começa a mudar, mas ela tem tanta coisa boa nela, né? Começa a ver coisa boa, deixa de ver as coisas negativas, vai mudar tudo. É abrir o coração à fraternidade. É o perdão gentil e nobre, que une as criaturas como verdadeiras irmãs que se auxiliam na cena libertadora. Perdoar-se e perdoar. É o grande nome, a grande palavra, perdoar-se. E perdoar, não sentir culpa. Não existe mais culpa, existe só responsabilidades. Vamos colocar, se eu fiz um dia, eu resgato. E que eu possa resgatar no amor, e não com o sofrimento. E não com o sofrimento, porque o perdão anula uma multidão de pecados. O amor anula uma multidão de pecados, de fatos errados, digamos assim. Ressentimentos, dificuldade de conceder o perdão, capacidade de perdoar. Tem um grupo que diz assim, eu não perdoo nunca. Tem um grupo que diz assim, os que não conseguem perdoar, agora não consigo. E tem outro grupo, que é o terceiro, os que perdoam. Esse é muito pequeno. A maioria que não perdoa nunca, ou que só perdoa no momento. Tem um perdão falso, né? Esse do meio aqui é o perdão falso. Ele diz assim, eu perdoo, mas tem Deus no céu. Esse é um perdão que não é perdão, porque a pessoa está cheia de mágoa, mas ela só diz que perdoa, mas não perdoa. Isso causa também depressão para a pessoa que sente isso. Ela fala de boca para fora, mas eu perdoei aquela criatura, mas quando aparecer a primeira dificuldade, ela lembrou daquilo. Não perdoou. E já largou para fora. Ela não perdoou. Ela disse naquele momento que estava numa boa, parece que tem aqueles momentos bons, né? Mas não esqueceu, está lá guardado, machucando aquele coração. E machuca demais cada coração, se tu não consegue perdoar. Se tu está guardando uma mágoa que tu deveria já ter jogado para o léu, a comando do divino Mestre Jesus.
Torne-se maduro emocionalmente. Medite sobre a reencarnação e entenderá as desigualdades e compreenderá melhor a vida e a justiça divina. Observe sua conduta diante da vida, se é espiritualizada ou se é materialista. Observa. Cada um de nós observemos isso aqui. Se eu levo parelho ou não levo parelho. Desenvolva o gosto pela boa leitura. Muito auxiliará no autoconhecimento e na libertação. Para de olhar tanto esses filmezinhos da internet, as revistas, e coloca tem uns livros, ótimos livros, do autoconhecimento, livros espirituais, a boa leitura que te traz coisas boas. Para de ver televisão com aquelas coisas horríveis acontecendo, só massacres, só coisas negativas. Olha notícias boas, tem tanta TV com filmes bons, né? Com notícias boas, com reportagens boas. Olha aquilo, deixa de olhar aquilo que vai te fazer mal, porque te faz mal isso aqui, ó. Diante dessas dificuldades, evite aturdir-se, examine com serenidade, busque possíveis soluções. Sempre terá uma solução, gente. Sempre terá uma solução ali na frente. Não tem agora, mas amanhã terá. Espera, calma teu coração. Não te aturde daquele momento que não tem solução. Tem sim, logo ali na frente vai aparecer. Quantas coisas apareceram, quantas curas de doenças estão aparecendo que ontem não tinha solução e hoje já tem. Assim é a vida também. Assim são os nossos problemas também. A aflição pela aflição não vai resolver nada. Espiritualize. Olha a balança, necessidades materiais, que é do corpo, necessidades espirituais, que é da alma. Se a vida está centrada nas necessidades materiais em detrimento das espirituais, haverá desnivelamento. A alma vai estar desatendida das suas necessidades básicas, poderão ocorrer perturbações espirituais. Alerta! Você não pode deixar de atender às suas necessidades materiais, claro que não. Mas isso não pode constituir impedimento na busca da sua espiritualização. Perdoe sempre. Como eliminar a mágoa? Conscientize-se. A mágoa envenena e autodestrói. O perdão traz imensos benefícios. O agressor se torna um devedor diante das leis da vida. Esforce-se. Não permita que a mágoa se aloje na sua casa mental. Não permita. Trabalhe sua mente no sentido de fixar o lado melhor do agressor. Aquilo que eu falava antes. Esse agressor tem uma coisa boa. Ele tem uma mãe que o ama, ele tem filhos, ele tem uma esposa. Ele tem alguém que ama ele. Então ele tem que ter coisa. Ele não fez coisa boa nunca para ninguém. Vamos olhar desse lado aqui, nós vamos mudar o nosso pensamento em relação a ele. E essa emissão de energia, porque somos o que pensamos, vai chegar naquela criatura. Não haja como juiz em causa própria. Liberte-se, a liberdade está aí. Liberte-se do desgaste que a mágoa provoca. Faça isso por amor e respeito a si próprio, a Deus e a própria vida. Higienize-se mentalmente. Pensamento é energia poderosa e atuante. Pensamentos corretos são a base da saúde integral. Pensamentos negativos determinam por minar as resistências espirituais e fisiológicas. Polarize o pensamento como? Opte pelos aspectos positivos das situações e pessoas. Treine novas maneiras de pensar. Troque o pensamento negativo pelo positivo, que eu falava agora. Higienize o pensamento, saia do baixo astral, suba o teu astral, saia lá do porão, vai lá para cima, para a sacada, e fica lá, não sai de lá. Você é o que se fez através do pensamento e será, a partir de agora, o que vier a pensar insistentemente. Pensa coisa boa, pensa, coloca só coisa boa no teu pensamento, que isso vai ser o teu normal. Eu falava rápido que é bastante matéria, e eu tinha que passar toda essa matéria, mas o importante, gente, é que nós possamos colocar na nossa mente que nós somos o poder, nós somos o espírito imortal, pois temos o poder de mudar tudo aquilo que nós estamos fazendo errado. Por exemplo, o pensamento. E vamos refletir a reflexão moral e emocional, amando-nos e amando ao próximo.
superaremos todas as aflições e equívocos. Não nos fechemos em nós mesmos. Vamos ao encontro das dores maiores que as nossas, que permanecem aguardando alguma contribuição. O bem ao próximo é bem para nós mesmos. Substituamos os pensamentos depressivos pelos sentimentos da caridade. Essa reflexão de hoje, e pedimos aos irmãos que estão nos ouvindo, nos olhando, nos vendo, que nesse momento coloquem as suas águas, que vão ser fluidificadas, vão ser magnetizadas, vão ser trabalhadas pelo mundo espiritual, pela equipe de Jesus, e que vai curar a dor do corpo, a dor da alma, que vai curar a depressão. E tu que pensavas em tirar a tua vida, não pensa mais isso. Tira do teu espírito esse pensamento tão malévolo. Tu não vai conseguir nunca tirar a tua própria vida. Vai continuar vivendo. Isso vai sofrer muito mais ainda. Elevemos o pensamento a Jesus. Se alguém tiver uma dor física, possa colocar a mão sobre o local, faça isso. Se for dor espiritual, a própria depressão, coloque a mão sobre o coração. E sintamos o amor de Jesus em nós. Sintamos a sua energia penetrando no nosso coração. Ó Jesus, nós sabemos que tem muitos seres desencarnados ouvindo essa palestra nesse momento. Tua equipe é grande e trouxe-os aqui. Ó Jesus, ilumina esses seres. Os milhares de seres que nesse momento nos ouvem, ilumina. Que eles possam sair daqui agora mais aliviados e sabendo que a vida continua. E aqueles que aqui estão, ainda encarnados, recebam Jesus no seu coração. Jesus como luz, como amor, como paz. E vamos sentir o seu abraço fraternal, a sua mão dirigindo a cada coração, tirando toda e qualquer mágoa, ódio, orgulho, vaidade ou presunção. Por isso, sabendo que estamos sendo ouvidos, nós agradecemos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa dádiva conseguida para todos nós. Concedida. Muito obrigado, Pai. A bênção se faça sobre todos nós, sobre toda a humanidade, que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado.